Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Bom, antes da gente partir para o nosso assunto, notícia que acaba de sair, quentinha, a prévia da inflação foi a 1,2% em outubro, acima da taxa de setembro, maior variação para o mês desde 1995, gente, desde a época do Plano Real, e a maior variação mensal desde fevereiro de 2016. No ano, o IPCA 15 já acumula alta de 8,3%, em 12 meses de 10,34%. Uma tragédia. Em outubro de 2020, a inflação já havia sido bem alta, 0,94%, mas não tão incômoda quanto essa, 1,2%. O dragão continua acordando. Mas nosso assunto é outro, Juliana. A gente falava mais cedo aqui. Por que a gente está nessa lama, nesse baixo astral? Se um dia desses a gente estava falando da recuperação da China, dos Estados Unidos, que geraria um novo boom das commodities, olha o cacófato aí, e que isso ia ajudar a puxar o Brasil para frente. Por que a gente saiu tão rápido dessa fase alto astral para estar onde estamos agora? Bom dia. Porque o Brasil não para de perder para si próprio. É impressionante, né? Todas as crises que a gente vê. Primeiro, bom dia, que realmente é revoltante, né? Você vê que na crise de 13, 14, ali, 2015, o mundo estava indo super bem, né? O mundo cresceu e a gente entrou em recessão. E o governo ficava insistindo naquela época que era um problema mundial. Agora a mesma coisa. Quando você fala aí de inflação, a gente tem uma inflação alta no mundo, a gente tem uma valorização de petróleo, a gente tem o mundo se recuperando depois da pandemia e tem uma procura muito grande por matéria-prima básica. Então tá faltando energia, tá caro o petróleo, então o mundo todo vive um problema inflacionário, é verdade. Mas uma parte importante dessa inflação no Brasil tem a ver com os nossos problemas, porque quando você vai olhar a valorização do dólar em relação ao real, ela é muito maior do que em relação a qualquer outra moeda de país emergente. Então o que está acontecendo aqui dentro que a gente está colocando mais lenha na fogueira? Não, e o pior, o negócio pegou fogo de uma tal forma, né? Depois da irresponsabilidade com as contas públicas, que não adianta o mundo crescer, o mundo agora está com um ritmo de crescimento mais lento por conta dessa questão de racionamento, falta de energia. A China está tendo problemas setoriais, né, imobiliário, e os Estados Unidos tiveram problemas com a Delta, que também desacelerou ali o ritmo de crescimento. Mas quando você vai olhar quanto que o mundo vai crescer 3, 4, 5%, a gente vai ter recessão no ano que vem. Você vê que a gente descolou completamente, né? Até quem não está prevendo recessão ainda, o Itaú ontem divulgou queda, né? A previsão de queda da economia brasileira no ano passado. Como você falou, foi impressionante o quanto que o negócio degringolou rápido, né? Porque a gente falava semana passada, retrasada, em crescimento de 1,5% na média, assim. E agora o negócio começou a piorar de tal forma porque os caras estão fazendo a festa do dinheiro público. A verdade é essa. Você sabe que hoje tem uma coluna no Estadão do Felipe Salto, da Instituição Fiscal Independente, que está cirúrgica. Ele fala, logo no título, ele fala que a motivação do fim do teto de gasto não é social. E aí ele fala: a responsabilidade fiscal e a responsabilidade social são simultaneamente atacadas, quando deveriam andar de mãos dadas. E por aí vai. Ele fala: o teto nunca foi uma maravilha, né, a última maravilha do mundo, mas agora levantaram a âncora fiscal no meio da tempestade. Então, quando você vai ouvir os economistas, os empresários, está todo mundo com medo de investir no Brasil, olha para o Brasil e fala: cara, esse barco vai afundar, porque os caras estão fazendo a festa do dinheiro público. Aí ele faz uma pergunta perfeita, só para encerrar aqui, o Felipe Salto, nessa coluna do Estadão, ele fala assim: Megali, a gente tem mais de 90 bilhões de reais ali de espaço para gastar, dentro agora da regra do teto de gasto. Aí ele fala assim, o novo programa que vai substituir o consagrado Bolsa Família e a extensão do auxílio emergencial vão custar 47 bilhões de reais. Cabe a pergunta: para onde vão os outros 47,9 bilhões? A gente sabe para onde vão, né? Vão para a emenda do relator, vão, enfim, vão azeitar
a máquina de Bolsonaro com o Centrão em 2022. Exatamente. E aí o Carlos Caval, ex-secretário do Tesouro da ASA Investments, entrevistei ele ontem ao vivo e ele falou assim: quem vai pagar a conta é o próximo governo, é a próxima geração, vai ter aumento de carga tributária, não tem como fechar essa conta. Ele falou: isso é populismo eleitoral e a gente já viu essa história. Vai quebrar, vai aumentar juro, vai aumentar a inflação e não vai ter geração de emprego que a gente esperava. Então, você ouve os caras que são referência, né, na nossa economia, todos eles falam que o negócio está ladeira abaixo. Gente, só um pensamento bem rápido que me ocorreu aqui agora. Não tem aquela máxima de a ordem dos fatores não altera o produto? Então, se a gente pensar por aí, o furo do teto, ele não é para questões sociais. Se a gente inverter e colocasse o Auxílio Brasil na frente da emenda do relator, então deveria estourar para caber as emendas do relator? É tipo isso. É. Então, é só a justificativa aí que vale como, vamos ajudar os pobres. Exatamente. Vamos ajudar os pobres parlamentares, né? Os pobres parlamentares. Pobres parlamentares. Coitados, Pobres né? meninos ricos. Aliás, sobe a música, Ai, meu porque, Deus. né, 9h14, já estamos aqui na hora do desespero. E a Juliana precisa ir. Ju, até. Até. Beijão, bom dia.